Um milionário viúvo deixou seu bebê aos cuidados da babá por algumas horas. Quando voltou e a viu amamentando-o com carinho e naturalidade, ficou sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O que está acontecendo aqui? A voz de Lucas Vasconcelos rompeu o silêncio da ampla sala de estar de sua mansão. Parado à porta, o empresário sentiu a maleta de couro italiano escorregar por entre seus dedos, atingindo o chão de mármore com um baque surdo. Sentada na poltrona junto à janela, Beatriz ergueu o olhar rapidamente, o rosto empalidecendo ao encontrar os olhos chocados de seu patrão. A pequena Sofia, de apenas 2 meses, continuava mamando tranquilamente em seu peito exposto, alheia ao drama que começava a se desenrolar. Senhor Vasconcelos! A voz de Beatriz saiu estrangulada. O senhor deveria estar em reunião até o final do dia. Lucas deu 2 passos para dentro da sala, seu rosto uma máscara de confusão e incredulidade. As reuniões canceladas, o retorno antecipado, nada disso importava agora. Só conseguia processar a imagem à sua frente, sua funcionária contratada há menos de 1 mês, amamentando sua filha. Você está... As palavras falharam, como se seu cérebro se recusasse a verbalizar o que seus olhos viam. O que pensa que está fazendo com minha filha? Sofia, perturbada pela tensão na voz do pai, soltou o mamilo e começou a choramingar. Beatriz, com a prática de quem maneja um bebê diariamente, rapidamente a posicionou contra o ombro, dando leves tapinhas em suas costas, enquanto tentava ajeitar a própria roupa com a mão livre. Posso explicar, disse ela, a voz mais firme do que seu olhar trêmulo sugeria. Sofia tem rejeitado todas as fórmulas desde ontem. Tentei cada marca que o senhor comprou, mas ela vomitava e chorava sem parar. Lucas permaneceu imóvel, enquanto sua mente viajava 8 semanas no tempo. O dia que deveria ter sido o mais feliz de sua vida transformou-se em pesadelo, quando Sara, sua esposa, não resistiu a complicações no parto. Em um instante, todos os planos cuidadosamente traçados desmoronaram. A casa que compraram pensando na família que formariam, o quarto decorado com tanto carinho, o futuro que haviam imaginado juntos, tudo agora parecia uma cruel ironia. Nos dias que se seguiram ao funeral, Lucas enfrentou o luto da única maneira que conhecia, mergulhando no trabalho e delegando o cuidado de Sofia a profissionais. A mansão de 800 metros no bairro mais exclusivo de São Paulo tornou-se um lugar onde ele apenas dormia, evitando os cômodos que guardavam lembranças de Sara, evitando até mesmo olhar demoradamente para a filha que tinha os mesmos olhos da mãe. Beatriz fora a 3ª babá contratada em menos de 2 meses. As 2 anteriores não suportaram as noites de choro incessante de Sofia, que parecia sentir a ausência da mãe e a distância emocional do pai. Com seu currículo impecável em enfermagem neonatal, Beatriz trouxera uma calma para a casa que há muito não se via. Nas 3 semanas desde sua contratação, os episódios de choro haviam diminuído consideravelmente. E Lucas encontrara na rotina previsível, sair antes do amanhecer, voltar quando Sofia já estava dormindo, uma forma de coexistir com a dor. Agora, porém, essa frágil paz estava despedaçada diante de seus olhos. Isso não... Ele começou, passando a mão pelos cabelos negros num gesto de pura perplexidade. Isso não explica por que você está amamentando minha filha. A palavra finalmente saiu, carregada de uma confusão que ia além do momento presente. A amamentação era algo que Sara nunca teria a chance de fazer. Era um território que, em sua mente, permaneceria para sempre vazio, como tantos outros espaços que a morte de sua esposa havia deixado. Beatriz respirou fundo, seus olhos agora fixos nos de Lucas. Ela estava desidratando, senhor. A pediatra só retornaria minha ligação em algumas horas. Sua secretária disse que o senhor estava incomunicável e Sofia precisava se alimentar. Mas como você... Lucas gesticulou vagamente em direção ao peito da babá, constrangido demais para elaborar.
Como posso produzir leite? Beatriz completou a pergunta que ele não conseguia formular. Sua voz perdeu um pouco da firmeza ao continuar. Tive um bebê há 4 meses. A revelação pairou no ar, inesperada. Lucas franziu o senho confuso. Durante o rigoroso processo de seleção coordenado por sua equipe, nada sobre um filho havia sido mencionado no currículo ou nas referências de Beatriz. E onde está essa criança? Por que não mencionou isso quando foi contratada? O semblante de Beatriz escureceu de uma forma que Lucas jamais havia presenciado nas poucas interações que tiveram. Ele não sobreviveu. As 3 palavras caíram como pedras no espaço entre eles. Sofia soltou um pequeno arroto e aninhou-se no ombro de Beatriz, adormecendo quase instantaneamente, como se finalmente estivesse satisfeita após dias de desconforto. Lucas sentiu o impacto da revelação como um golpe físico. Sua raiva inicial deu lugar a uma confusão desconcertante. A morte, aquela mesma sombra que havia arrancado Sara de seus braços, também havia tocado a vida desta mulher que agora segurava sua filha. Começou sem saber como prosseguir. Não precisamos falar sobre isso, interrompeu Beatriz, com uma compostura que contrastava com a vulnerabilidade momentânea que acabara de demonstrar. Entendo se o senhor preferir que eu não faça isso novamente, ou se quiser que eu deixe o emprego. Lucas observou sua filha dormindo tranquilamente. Nos últimos dias, haviam tentado 5 tipos diferentes de fórmula infantil, consultado 2 especialistas, e Sofia continuava irritadiça, recusando alimentação, perdendo peso. Agora, pela primeira vez em semanas, ela parecia verdadeiramente em paz. Precisamos conversar sobre isso, disse finalmente sua voz mais controlada. Mas não agora, vou estar no escritório. Virou-se para sair, mas parou ao ouvir a voz de Beatriz novamente. Senhor Vasconcelos, ele se voltou, encontrando o olhar firme da babá. Sei que é uma situação inesperada, mas Sofia finalmente conseguiu se alimentar sem dor. Talvez possamos pensar no que é melhor para ela, acima de tudo. As palavras atingiram Lucas de uma forma que não esperava. O que é melhor para ela não era algo que ele havia realmente considerado desde o nascimento de Sofia. Havia providenciado o melhor berço, os melhores médicos, a babá mais qualificada, mas nunca havia parado para pensar verdadeiramente no bem-estar emocional e físico imediato de sua filha. Continuaremos essa conversa mais tarde. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de se retirar, deixando para trás Beatriz com Sofia adormecida em seus braços e uma sensação inquietante de que algo fundamental havia mudado naquela casa. No isolamento de seu escritório, Lucas Vasconcelos, o homem que construíra um império imobiliário do zero, que negociava milhões sem pestanejar, descobriu-se completamente perdido sobre como proceder. Pela primeira vez desde a morte de Sara, algo o forçava a realmente pensar em sua filha não apenas como uma responsabilidade abstrata, mas como um pequeno ser humano com necessidades imediatas. E no centro desse dilema estava Beatriz, a mulher que carregava sua própria dor silenciosa enquanto oferecia a Sofia algo que ele não poderia providenciar, por mais dinheiro ou poder que tivesse. O sol começava a se pôr sobre os jardins impecáveis da mansão. Lucas observou o céu alaranjado através da janela ampla, uma pergunta ecoando em sua mente. O que Sara teria feito nessa situação? A resposta veio quase imediatamente, com a clareza que sempre caracterizara sua falecida esposa. Ela teria pensado primeiro em Sofia, em seu bem-estar, acima de qualquer convenção social ou desconforto pessoal. Mas Sara não estava mais ali. E agora, pela primeira vez em 2 meses, Lucas precisava realmente assumir seu papel como pai, tomando uma decisão que não poderia ser delegada a nenhum funcionário ou assessor. A noite caiu sobre a mansão Vasconcelos, trazendo consigo um silêncio diferente do habitual. Lucas permaneceu em seu escritório por horas. Os contratos e planilhas, que normalmente consumiam sua atenção agora ignorados, sobre a mesa de mogno maciço.
A cena que presenciara mais cedo continuava a se repetir em sua mente como um filme em loop. Beatriz amamentando Sofia, o olhar de paz no rosto de sua filha, a revelação sobre o bebê perdido da babá. 2 xícaras de café esfriaram intocadas ao seu lado, enquanto ele tentava decidir o que fazer. Em qualquer outra situação profissional, Lucas teria ação imediata e decisiva. Mas isto era diferente. Isto envolvia sua filha, a filha que mal conhecia, que evitava olhar nos olhos por medo de ver Sara refletida neles. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse, sua voz mais rouca do que esperava. Beatriz apareceu no vão da porta, ainda vestida no uniforme simples que usava durante o dia, o semblante sereno, mas com uma evidente tensão nos ombros. "Sofia acabou de adormecer, senhor. Pensei que talvez quisesse vê-la antes de eu me recolher." Era um convite que ela fazia todas as noites, e que Lucas invariavelmente declinava com alguma desculpa sobre trabalho inacabado. Desta vez, porém, ele se viu assentindo. "Obrigado, Beatriz. Na verdade, acho que precisamos conversar." Um breve aceno de cabeça foi a resposta dela. Lucas levantou-se, surpreendendo-se com o quão pesados seus membros pareciam após horas de imobilidade contemplativa. Seguiu Beatriz pelo corredor amplo, as paredes decoradas com obras de arte caras que Sara havia selecionado com tanto cuidado. Mais um lembrete do que havia perdido. Pararam à porta do quarto de Sofia. A luz suave do abajur projetava sombras delicadas nas paredes em tom pastel. No berço branco, a pequena dormia pacificamente, o peito subindo e descendo em respiração tranquila. Lucas notou pela primeira vez em semanas como as bochechas da filha pareciam mais cheias, seu semblante mais descansado. "Ela não costuma dormir tão bem", observou quase para si mesmo. "Hoje foi um bom dia", respondeu Beatriz, mantendo a voz baixa. Depois que conseguiu se alimentar adequadamente, não teve mais cólicas." Lucas assentiu, ainda contemplando a filha. Algo estranho acontecia em seu peito, uma sensação que não conseguia nomear. Talvez fosse apenas a culpa por sua ausência deliberada, ou talvez algo mais profundo que preferia não examinar no momento. "Vamos para a sala de estar", disse finalmente, afastando-se do berço. "Podemos conversar lá sem perturbá-la." A sala de estar era um dos cômodos menos frequentados da mansão. Impessoal como um cenário de revista de decoração, com sofás de couro italiano que nunca haviam sido realmente usados e uma lareira que jamais fora acesa. Lucas indicou que Beatriz se sentasse, enquanto ele permaneceu de pé, movendo-se inquieto pelo espaço. "Sobre o que aconteceu hoje", começou depois de um momento de silêncio. "Entendo que você achou que estava agindo no melhor interesse de Sofia." Beatriz manteve as mãos quietas sobre o colo, apenas observando seu patrão com atenção. "Sim, senhor. Tentei todas as alternativas possíveis antes, mas depois de quase 24 horas, rejeitando a fórmula, estava preocupada com desidratação." "É porque não me ligou?" A pergunta saiu mais acusatória do que Lucas pretendia. Um breve lampejo de algo parecido com desafio cruzou o olhar de Beatriz. "Liguei, senhor, 3 vezes. Sua secretária disse que o senhor estava em uma reunião crucial que não poderia ser interrompida." Lucas fez uma pausa em seu caminhar inquieto. Era verdade. Havia instruído Patrícia a não passar nenhuma ligação durante sua reunião com os investidores chineses. Reunião que acabou sendo cancelada de última hora. "Entendo", disse finalmente. "Mesmo assim, amamentar minha filha é algo extremamente pessoal, Beatriz. Ultrapassa os limites profissionais de várias maneiras." "Concordo plenamente, senhor", respondeu ela, surpreendendo-o. "Foi uma decisão de emergência que tomei consciente de suas implicações. Se preferir que eu deixe o emprego, compreenderei." A calma e resignação na voz dela o desconcertaram. Lucas esperava defensividade, justificativas, até mesmo súplicas para manter o trabalho. "Não esta aceitação tranquila",
Não estou falando em demissão, esclareceu, passando a mão pelos cabelos num gesto que se tornava cada vez mais frequente. Estou tentando entender exatamente o que aconteceu e como proceder a partir daqui. Um breve silêncio se instalou entre eles. Lá fora, o vento balançava suavemente as folhas das árvores no jardim bem cuidado, criando sombras dançantes contra as janelas amplas. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor? Beatriz quebrou o silêncio, sua voz calma, mas firme. Lucas assentiu, intrigado. Quando foi a última vez que o senhor segurou Sofia? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Tentou recuar mentalmente, buscando na memória a última vez que havia realmente tomado a filha nos braços. Na maternidade, no funeral de Sara, nos dias confusos que se seguiram. Eu não me lembro exatamente, admitiu, a confissão deixando um gosto amargo em sua boca. Beatriz não demonstrou julgamento, apenas um leve aceno de compreensão. Sofia sente sua falta, Sr. Vasconcelos. Bebês precisam de contato, de conexão. Todas as fórmulas caras do mundo não substituem isso. Estou providenciando tudo o que ela precisa, defendeu-se Lucas, sentindo-se inexplicavelmente atacado. Os melhores médicos, os melhores produtos. Ela precisa do pai, interrompeu Beatriz com uma ousadia que surpreendeu a ambos. Depois, mais suavemente: perdoe-me pela franqueza, senhor. Não é meu lugar dizer isso. Lucas sentiu o rosto esquentar. Uma parte dele queria reafirmar exatamente isso, que não era lugar dela opinar sobre sua relação com a filha. Mas outra parte, uma que vinha sendo sufocada há 8 semanas, sabia que Beatriz estava certa. Por que não mencionou seu bebê na entrevista? Perguntou, mudando abruptamente de assunto. O rosto de Beatriz perdeu um pouco da cor, mas sua voz permaneceu controlada. Porque precisava deste emprego, senhor, e porque falar sobre Mateus ainda dói demais. Mateus, repetiu Lucas, o nome do bebê que nunca conhecera subitamente tornando tudo mais real. O que aconteceu? Beatriz desviou o olhar por um momento, focando em um ponto distante além da janela. Nasceu prematuro. 7 meses. Lutou por 3 semanas na UTI neonatal, mas seus pulmões não estavam suficientemente desenvolvidos. Fez uma pausa, respirando fundo. Eu estava lá quando ele partiu, segurando sua mãozinha. O nó que se formou na garganta de Lucas o pegou desprevenido. Aquela dor ele conhecia. Aquela sensação de impotência diante do inevitável, de raiva contra um universo que parecia indiferente ao sofrimento. Sinto muito, disse, as palavras soando inadequadas até para seus próprios ouvidos. O leite continuou vindo, continuou Beatriz, como se precisasse explicar. Tentei secar, mas talvez não tenha tentado com força suficiente. Talvez alguma parte de mim não quisesse deixar ir esse último vínculo com ele. Lucas finalmente se sentou, escolhendo a poltrona oposta a Beatriz. Pela primeira vez desde que a contratara, realmente olhou para ela. Não apenas a profissional competente com referências impecáveis, mas a mulher, com sua própria história, sua própria dor, seus próprios fantasmas. O que Sara diria sobre isso? Perguntou-se em voz alta, sem perceber. Perdão, senhor. Minha esposa, esclareceu Lucas, sentindo a familiar pontada ao mencionar Sara. Estou tentando imaginar o que ela pensaria desta situação. Beatriz considerou a pergunta por um momento, com o respeito de quem fala sobre alguém que nunca conheceu, mas cuja presença era palpável em cada canto daquela casa. Não conheci sua esposa, Sr. Vasconcelos, mas imagino que, como mãe, ela pensaria primeiro no bem-estar de Sofia. As palavras ecoaram aquelas que haviam se formado na mente de Lucas horas antes, em seu escritório. Sara sempre fora prática, colocando necessidades acima de convenções. Lembrou-se de como ela defendera a decisão de dar à luz em casa, contra a opinião de todos os médicos, decisão que ele acabou convencendo-a a reconsiderar, graças aos céus. Sara sempre soubera o que queria, sempre confiara em seus instintos.
O silêncio voltou a envolvê-los, mais confortável desta vez, como se um entendimento tácito começasse a se formar. O que você propõe, então? Perguntou Lucas, finalmente surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Beatriz pareceu igualmente surpresa. Senhor, para Sofia, sobre a alimentação. O que você acha que devemos fazer? Os olhos de Beatriz se arregalaram levemente. Talvez pela inclusão no processo decisório, talvez pelo uso do devemos. Uma palavra que implicava parceria, não apenas hierarquia. Se me permite a sugestão, começou ela cautelosamente, poderíamos consultar a pediatra sobre a possibilidade de complementar a alimentação de Sofia. Fórmula quando possível e, bem, quando ela rejeitar, eu poderia... Deixou a frase inacabada, mas o significado estava claro. Lucas considerou a proposta. Era inusitado, sem dúvida. Provavelmente levantaria sobrancelhas se mencionado em suas rodas sociais. Mas se beneficiava Sofia. Seria apenas temporário, é claro, acrescentou Beatriz rapidamente. Até encontrarmos uma fórmula que ela aceite bem. Lucas assentiu lentamente. Acho que podemos tentar, disse finalmente, mas com acompanhamento médico. E eu gostaria de estar mais presente nos cuidados com Sofia daqui para frente. Algo parecido com alívio, ou talvez aprovação, perpassou o rosto de Beatriz. Ela ficaria muito feliz com isso, senhor. Naquele momento, o intercomunicador do berço na mesinha próxima emitiu o som inconfundível do choro de Sofia. Beatriz fez menção de se levantar, mas Lucas a deteve com um gesto. Eu vou, disse, surpreendendo a ambos. Já é hora de conhecer minha filha. O choro de Sofia ecoava pelo corredor enquanto Lucas se dirigia ao quarto da filha, seus passos hesitantes traindo a confiança que tentara demonstrar momentos antes. Parou brevemente à porta, a mão pousada na maçaneta, uma onda de ansiedade percorrendo seu corpo. Por um instante, considerou voltar e pedir que Beatriz o acompanhasse, mas afastou o pensamento. Era hora de enfrentar o que vinha evitando por 2 longos meses. O quarto estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelo abajur em forma de lua, que projetava estrelas suaves no teto. Sofia chorava no berço, os pequenos punhos cerrados agitando-se no ar. Lucas aproximou-se devagar, como se temesse assustar a própria filha. Oi, Sofia, murmurou, inclinando-se sobre o berço, inseguro sobre como proceder. O choro continuou, implacável. Lucas sentiu pânico crescer em seu peito. O que deveria fazer agora? Pegá-la? Mas como? E se a machucasse sem querer? Todos os livros sobre paternidade que Sara o fizera comprar durante a gravidez permaneciam intocados em uma prateleira do escritório. Respirou fundo e, com cuidado excessivo, deslizou as mãos sob o pequeno corpo de Sofia. Ajeitou-a desajeitadamente contra o peito, tentando lembrar-se de como as enfermeiras na maternidade haviam feito. A cabeça da bebê apoiou-se no côncavo de seu cotovelo, o rostinho vermelho de tanto chorar, agora virado para ele. Pronto, pronto, sussurrou, balançando-se suavemente, sem saber se o movimento era para acalmar a filha ou a si mesmo. Papai está aqui. A palavra papai soou estranha em seus lábios, como se pertencesse a outro homem, em outra vida. Sofia continuou chorando, aparentemente indiferente a seus esforços. Lucas começou a andar pelo quarto tentando imitar os movimentos que vira Beatriz fazer tantas vezes durante as breves aparições que fazia antes de se refugiar no trabalho. Acho que ela está com fome. A voz de Beatriz o sobressaltou. Ela estava parada à porta, observando-o com uma expressão que misturava compreensão e um toque de aprovação. Como sabe? Perguntou Lucas, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o olhar dela. O choro é diferente, explicou Beatriz, aproximando-se. Logo você aprenderá a distinguir fome, sono, cólica, desconforto. Cada choro tem seu próprio tom. Lucas olhou para Sofia como se tentasse decifrar uma linguagem secreta.
A ideia de que sua filha se comunicava de formas que ele não sabia interpretar o encheu de uma tristeza repentina. Quanto já havia perdido nesses 2 meses de afastamento deliberado? Posso tentar a fórmula primeiro, ofereceu Beatriz, estendendo as mãos para pegar a bebê. Não, respondeu Lucas, surpreendendo a ambos. Quero tentar alimentá-la eu mesmo, com a fórmula, quero dizer. Você pode me mostrar como? Um breve sorriso iluminou o rosto de Beatriz. Claro, senhor. Vou preparar a mamadeira. Enquanto Beatriz se dirigia à pequena cozinha anexa ao quarto do bebê, Lucas continuou caminhando com Sofia nos braços. Gradualmente, o choro diminuiu para pequenos soluços, como se a bebê estivesse intrigada com essa presença diferente, esse calor desconhecido. Lucas encontrou-se estudando cada detalhe do rosto da filha, o nariz pequeno e arrebitado como o de Sara, os lábios que formavam um perfeito botão de rosa, as sobrancelhas delicadas que agora se franziam em confusão. Você tem os meus olhos, murmurou ele, notando pela primeira vez o tom verde acinzentado que começava a se definir na íris da bebê. Mas o resto é todo dela. Sofia piscou, como se entendesse, um de seus punhos se abrindo para agarrar a gola da camisa de Lucas. O gesto simples, instintivo, provocou um nó em sua garganta. Beatriz voltou com a mamadeira preparada, um paninho de flanela sobre o ombro. A temperatura está ideal, disse, entregando o objeto a Lucas. Aqui, deixe-me mostrar como segurá-la para alimentá-la. Com instruções gentis, Beatriz guiou Lucas na posição correta. Sofia, entretanto, tinha outros planos. Assim que o bico da mamadeira tocou seus lábios, ela virou o rosto, recomeçando a chorar com renovada intensidade. Ela não quer, constatou Lucas, um misto de frustração e desamparo em sua voz. Pode levar algumas tentativas, encorajou Beatriz. Bebês podem ser teimosos. 15 minutos depois, após várias tentativas infrutíferas, Sofia continuava recusando veementemente a fórmula, seu choro agora abafado contra o ombro de Lucas, que a balançava cada vez mais ansiosamente. Talvez seja melhor você, começou ele, olhando significativamente para Beatriz. Ela entendeu imediatamente. Tem certeza, senhor? Lucas assentiu, sentindo-se estranhamente derrotado, mas também aliviado. O bem-estar de Sofia era mais importante que seu próprio desconforto com a situação inusitada. Vou esperá-la na sala enquanto... Você sabe, a menos que prefira que eu saia completamente. Não é necessário, senhor, respondeu Beatriz, pegando Sofia gentilmente dos braços dele. É natural, não há nada que precise esconder. Mesmo assim, Lucas optou por dar-lhes privacidade, retirando-se para a sala adjacente. De lá, podia ouvir o choro de Sofia diminuindo gradualmente até cessar por completo. Ficou ali, parado junto à janela, observando o céu noturno salpicado de estrelas, sentindo uma estranha mistura de emoções. Havia algo profundamente perturbador, mas também tocante, em saber que sua filha estava sendo nutrida pelo leite de outra mulher. Uma mulher que perdera seu próprio filho, mas que ainda podia oferecer esse presente de vida. Era confuso, doloroso, mas também certo de alguma forma. 20 minutos depois, Beatriz reapareceu com Sofia, adormecida em seus braços. Dormiu quase instantaneamente, informou em voz baixa. Quer colocá-la no berço? Lucas hesitou, mas assentiu. Seguiu Beatriz de volta ao quarto, observando atentamente como ela transferia a bebê adormecida para o berço com movimentos suaves e precisos. Sofia sequer se mexeu, seu rostinho a imagem perfeita da paz. Você é muito boa nisso, comentou Lucas quando voltaram para o corredor. Obrigada, senhor, respondeu Beatriz, um leve rubor colorindo suas bochechas. Anos de prática em UTI neonatal ajudam. Ficaram em silêncio por um momento, ambos processando os eventos daquela noite extraordinária. Amanhã ligarei para a doutora Cecília, disse Lucas finalmente, a pediatra de Sofia, para discutirmos este arranjo, e também vou reajustar minha agenda para estar mais presente.
Beatriz assentiu, uma expressão de aprovação em seu rosto. Sofia ficará feliz. As primeiras semanas são cruciais para o desenvolvimento do vínculo. Estou 2 meses atrasado, então? Constatou Lucas, um toque de amargura em sua voz. Nunca é tarde demais, senhor, respondeu Beatriz com uma suavidade que o pegou desprevenido. Bebês têm uma capacidade extraordinária de adaptação. E amor. A palavra pairou entre eles, carregada de significados não expressos. Amor. O que Lucas sentia por Sara e não conseguia mais demonstrar. O que deveria sentir por Sofia, mas temia permitir-se. O que Beatriz sentira por seu filho perdido e agora, de alguma forma, redirecionava para a bebê sob seus cuidados. Boa noite, Beatriz, disse Lucas, subitamente exausto, como se o peso emocional daquele dia finalmente o atingisse por completo. Boa noite, senhor Vasconcelos, respondeu ela, com um leve aceno de cabeça. Enquanto caminhava para seu quarto, Lucas percebeu que pela primeira vez, desde a morte de Sara, não se dirigiria imediatamente ao escritório para trabalhar até a exaustão. Em vez disso, sentia uma necessidade profunda de descanso, não apenas físico, mas também emocional. A manhã seguinte trouxe uma rotina diferente à mansão Vasconcelos. Pela primeira vez em 8 semanas, Lucas não saiu antes do amanhecer. Em vez disso, tomou seu café na espaçosa cozinha, onde Beatriz já preparava a primeira mamadeira do dia. Bom dia! Cumprimentou ele, sentindo-se estranhamente deslocado em sua própria casa. Bom dia, senhor, respondeu Beatriz, claramente surpresa com sua presença. Sofia acordou há pouco. Acabei de trocá-la. Ela aceitou a fórmula? Perguntou Lucas, tentando soar casual enquanto servia-se de café. Beatriz hesitou apenas um instante. Não, senhor. Tentei, mas ela recusou novamente. Lucas assentiu, compreendendo o não dito. Entendo. E como ela está agora? Muito bem. Está no carrinho, na varanda. Gosta da luz da manhã. Lucas terminou seu café rapidamente. Vou vê-la antes de sair para o escritório. O pequeno carrinho estava posicionado estrategicamente na varanda coberta, onde os primeiros raios de sol criavam um padrão dourado no piso de madeira. Sofia estava acordada, os olhos verdes atentos fixos em um móbile colorido pendurado acima dela. Ao ver Lucas se aproximar, seu olhar desviou-se para o rosto dele, sem reconhecimento, mas com óbvia curiosidade. Bom dia, pequena, disse ele, sentindo-se estranhamente nervoso. Para sua surpresa, Sofia respondeu com um pequeno movimento de pernas e um som que quase parecia um gorjeio. Lucas sentiu algo se mover dentro dele, uma emoção que não conseguiu nomear, mas que o fez sorrir involuntariamente. Beatriz observava a cena da porta da varanda, um olhar de aprovação em seu rosto. A doutora Cecília poderá nos receber às 14 horas hoje, informou Lucas, ainda olhando para Sofia. Pedi a Patrícia para remarcar meus compromissos. Você poderia nos acompanhar? Claro, senhor, respondeu Beatriz, a surpresa evidente em sua voz. Será que devo mencionar que... Sim, interrompeu Lucas, finalmente desviando o olhar de Sofia para encarar Beatriz. Vamos ser completamente honestos sobre a situação. Quero saber se há riscos, benefícios, alternativas, tudo. Beatriz assentiu, um alívio visível perpassando seu rosto. Obrigada, senhor. Lucas voltou a olhar para Sofia, que agora tinha a atenção novamente capturada pelo móbile dançante. Não me agradeça ainda, disse, a voz mais suave do que pretendia. Não sei como será essa conversa, ou o que decidiremos depois. Só sei que quero o melhor para ela. E naquele momento, com a luz da manhã banhando o pequeno rosto de sua filha, Lucas percebeu que era verdade. Pela primeira vez, desde que a segurou brevemente na maternidade, sentiu-se realmente como o pai de Sofia. Não apenas como o provedor distante que garantia seu conforto material, mas como alguém genuinamente preocupado com seu bem-estar.
O que Sara teria pensado deste arranjo inusitado que começava a se formar? A pergunta ainda ecoava em sua mente, mas agora vinha acompanhada de uma certeza crescente. Onde quer que estivesse, Sara aprovaria qualquer decisão que colocasse a felicidade de Sofia em primeiro lugar. A clínica pediátrica da doutora Cecília Rodrigues não se parecia em nada com os estabelecimentos médicos que Lucas costumava frequentar. Não havia o luxo ostensivo de hospitais particulares, nem a frieza impessoal de clínicas executivas. As paredes coloridas exibiam murais pintados à mão, e a sala de espera estava equipada com brinquedos de madeira e livros infantis bem manuseados. Lucas sentou-se desconfortavelmente em uma das cadeiras dimensionadas para pais acompanhantes, sentindo-se estranhamente exposto. Ao seu lado, Beatriz parecia perfeitamente à vontade, embalando Sofia, que dormia tranquilamente em seus braços. Algumas mães na sala lançavam olhares curiosos para o trio incomum, o empresário de terno impecável, a babá de uniforme discreto e a bebê adormecida. "Senhor Vasconcelos", chamou a recepcionista, sorrindo gentilmente. "A doutora Cecília pode atendê-los agora." Lucas levantou-se rapidamente, ajustando a gravata num gesto nervoso. Estava acostumado a reuniões de alto risco, negociações de milhões, mas de alguma forma esta consulta médica o deixava mais ansioso que qualquer transação comercial. A doutora Cecília era uma mulher de meia idade, com olhos perspicazes, por trás de óculos de armação colorida. Seu jaleco branco estava decorado com pequenos bordados de animais, um detalhe que provavelmente encantava seus pacientes mais jovens. Ela pareceu momentaneamente surpresa ao ver Lucas, que normalmente enviava a enfermeira particular ou Beatriz para as consultas de Sofia, mas recuperou-se rapidamente. "Senhor Vasconcelos, que bom vê-lo pessoalmente", cumprimentou, estendendo a mão. "E Beatriz, como está nossa pequena Sofia hoje?" "Está bem, doutora", respondeu Beatriz. "Finalmente conseguiu se alimentar adequadamente." A médica sorriu, indicando a maca acolchoada para o exame. "Ótimo! Vamos dar uma olhada nela. Você pode colocá-la aqui, por favor?" Enquanto Beatriz desembrulhava cuidadosamente Sofia do cobertor leve, a doutora Cecília voltou-se para Lucas. "É a primeira vez que o vejo em uma consulta, Sr. Vasconcelos. Aconteceu algo específico?" Lucas pigarreou, sentindo o rosto esquentar levemente. "Na verdade, sim. Precisamos discutir a alimentação de Sofia." A médica assentiu, voltando sua atenção para a bebê que agora estava acordada, observando-a com olhos curiosos. Com movimentos gentis, mas eficientes, examinou Sofia, verificando reflexos, auscultando o coração e pulmões, palpando o abdômen. "Ela ganhou peso desde nossa última consulta", observou a médica, com evidente satisfação. "Quase 300 gramas. É uma excelente notícia, considerando as dificuldades que estava tendo com as fórmulas." Lucas e Beatriz trocaram um breve olhar. "Sobre isso, doutora", começou Lucas, reunindo coragem. "Descobri ontem que Sofia está sendo amamentada." A doutora Cecília ergueu os olhos do prontuário, onde fazia anotações, seu olhar alternando entre Lucas e Beatriz, momentaneamente confusa. Então, compreensão surgiu em seu rosto. "Entendo", disse simplesmente, sem qualquer julgamento em sua voz. Voltou-se para Beatriz. "Você é a fonte do leite materno?" Beatriz assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Sim, doutora. Tive um bebê há 4 meses, mas ele..." Sua voz falhou ligeiramente. "Ele não sobreviveu. Ainda estou produzindo leite." A médica acenou com a cabeça compreensiva. "Sinto muito por sua perda, Beatriz", disse com genuína empatia. Depois, em tom mais profissional, "Está tomando alguma medicação? Tem alguma condição de saúde?" "Não, doutora. Estou saudável." "Consome álcool, tabaco, cafeína excessiva?" "Não consumo álcool nem tabaco. Apenas um café pela manhã." A médica fez algumas anotações. Então olhou para Lucas. "Senhor Vasconcelos, presumo que deseja saber se este arranjo é seguro para Sofia?"
Exatamente, confirmou ele, grato pela abordagem direta da médica. Aconteceu espontaneamente. Sofia estava rejeitando todas as fórmulas e Beatriz fez o que muitas amas de leite têm feito ao longo da história, completou a doutora Cecília com um leve sorriso. Não é algo comum nos dias de hoje, mas certamente não é sem precedentes. Ela voltou a examinar Sofia, que agora segurava firmemente seu estetoscópio. Do ponto de vista médico, o leite materno é indiscutivelmente benéfico para bebês, explicou a médica. Contém anticorpos, é perfeitamente formulado para as necessidades nutricionais e estudos indicam benefícios a longo prazo para o sistema imunológico e desenvolvimento cognitivo. Lucas assentiu, processando as informações. Então, é seguro? Com os devidos cuidados, sim, respondeu a doutora Cecília. Recomendaremos alguns exames para Beatriz, apenas como precaução, embora eu não antecipe problemas. O mais importante é que Sofia está claramente respondendo bem. Está hidratada, ganhou peso, parece alerta e confortável. Lucas sentiu um peso invisível sendo levantado de seus ombros. Ainda havia algo profundamente estranho nesta situação. Permitir que sua funcionária amamentasse sua filha, mas saber que era seguro e até benéfico para Sofia trazia um alívio inesperado. Por quanto tempo isso seria necessário? Perguntou tentando soar casual. A médica ajustou os óculos considerando a pergunta. Isso depende de vocês, na verdade. Podemos continuar tentando diferentes fórmulas para Sofia, paralelamente. Algumas crianças desenvolvem tolerância com o tempo, outras precisam de fórmulas especiais. Fez uma pausa, observando a interação silenciosa entre Sofia e Beatriz, que gentilmente acariciava a mãozinha da bebê enquanto a médica falava. O que posso dizer com certeza é que o leite materno seria benéfico pelo menos até os 6 meses, idealmente. Mas entendo que este é um arranjo não convencional. Lucas observou sua filha, que parecia perfeitamente contente nos braços de Beatriz. As palavras da médica ecoavam em sua mente. Benéfico, respondendo bem, ganhou peso. Obrigado pela honestidade, doutora, disse finalmente. Podemos continuar com este arranjo por enquanto monitoramos como Sofia responde às fórmulas. Beatriz olhou para ele, uma expressão de alívio e gratidão em seu rosto. Excelente, respondeu a médica, fazendo mais algumas anotações. Gostaria de recomendar consultas quinzenais para acompanharmos de perto o desenvolvimento de Sofia. E Beatriz, vou pedir alguns exames básicos, apenas por protocolo. Claro, doutora, concordou Beatriz prontamente. Quando saíram do consultório, Lucas sentiu-se estranhamente leve, como se uma decisão importante tivesse sido tomada, um caminho escolhido. O sol da tarde banhava a calçada enquanto caminhavam em direção ao carro, onde o motorista aguardava pacientemente. Obrigada, senhor, disse Beatriz suavemente, enquanto Lucas abria a porta traseira para ela e Sofia. Pelo quê? Perguntou ele, genuinamente surpreso. Por confiar em mim, respondeu ela simplesmente. Sei que não é uma situação convencional. Lucas observou Sofia, adormecida novamente no colo de Beatriz. Sua filha parecia tão pequena, tão vulnerável, e ainda assim, pela primeira vez desde seu nascimento, verdadeiramente bem. Estou fazendo o que é melhor para ela, disse mais para si mesmo do que para Beatriz. No caminho de volta à mansão, Lucas surpreendeu-se fazendo algo que não fazia há meses. Cancelou suas reuniões da tarde. Algo havia mudado dentro dele nas últimas 24 horas. Uma compreensão crescente de que o império que construíra, por maior que fosse, significava pouco quando comparado à pequena vida que agora dependia dele. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão Vasconcelos. Lucas ajustou sua agenda para estar presente nos momentos-chave do dia. O café da manhã, quando Sofia geralmente estava mais alerta, e o início da noite, antes de seu último sono. A relação entre Lucas e Beatriz transformou-se gradualmente.
O desconforto inicial deu lugar a um entendimento mútuo, uma parceria silenciosa, centrada no bem-estar de Sofia. Ele aprendeu a trocar fraldas, desajeitadamente no início, depois com crescente confiança, a reconhecer os diferentes choros, a embalar Sofia de forma que ela adormecesse rapidamente. Ainda havia momentos de estranheza, especialmente quando Beatriz precisava amamentar Sofia. Nos primeiros dias, Lucas inventava desculpas para sair do cômodo. Gradualmente, porém, a necessidade de privacidade diminuiu, substituída por uma aceitação pragmática da situação. Às vezes, em que pegava Sofia logo após ela ser alimentada, sentindo seu corpinho satisfeito e relaxado contra seu peito, lembravam-no de que qualquer desconforto pessoal era um pequeno preço a pagar pelo bem-estar de sua filha. Numa tarde de domingo, quase um mês após aquela primeira descoberta chocante, Lucas estava sentado na varanda com Sofia, adormecida em seus braços, quando Beatriz apareceu com uma xícara de chá. "Achei que poderia querer algo para beber, senhor", ofereceu, colocando a xícara na mesa lateral. "Obrigado, Beatriz", respondeu ele, surpreendendo-se com a naturalidade do momento. Quando foi que esta mulher, inicialmente uma estranha contratada para uma função específica, tornara-se parte tão integral de sua vida cotidiana? Beatriz permaneceu por um momento, observando Sofia. "Ela está muito bem", comentou com evidente satisfação. A doutora Cecília ficou impressionada com o ganho de peso na última consulta. Lucas assentiu, um discreto orgulho inflando seu peito. "É graças a você", disse, olhando-a diretamente. Beatriz corou levemente, desviando o olhar. "Apenas fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", corrigiu Lucas gentilmente. "Não é verdade. O que você faz, o que oferece a Sofia, vai muito além de suas obrigações profissionais. E eu sou grato por isso." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelo som suave da respiração de Sofia e o canto ocasional dos pássaros no jardim. Naquele momento tranquilo, Lucas percebeu algo que vinha crescendo silenciosamente dentro dele. Pela primeira vez, desde a morte de Sara, sentia-se em paz. Não era uma paz completa. A dor da perda ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas agora existia algo mais ao lado dessa dor. Um novo propósito, um novo sentido de pertencimento, centrado na pequena vida em seus braços e na mulher que, através de sua própria perda, trouxera cura para sua casa. "Beatriz?", chamou, quando ela já se virava para sair. "Sim, senhor. Acho que está na hora de você me chamar de Lucas." Lucas. O nome soou estranho nos lábios de Beatriz, como uma roupa nova que ainda não se ajustara perfeitamente. Ela o repetiu mentalmente várias vezes, enquanto arrumava o quarto de Sofia na manhã seguinte, tentando acostumar-se com essa nova intimidade. 3 meses atrás, quando aceitara o emprego, jamais imaginaria que a relação com seu patrão evoluiria para algo que transcendia as barreiras profissionais tradicionais. Não era apenas o fato de amamentar Sofia, algo que inicialmente fora uma solução emergencial e agora tornara-se parte natural da rotina. Era a forma como os três haviam, gradualmente, começado a funcionar como uma unidade, preenchendo os vazios deixados pelas perdas que cada um carregava. Sofia agora estava com quase 5 meses. Uma bebê vibrante e sorridente que pouco lembrava a recém-nascida abatida e chorosa dos primeiros dias. Seu desenvolvimento acelerado encantava tanto Beatriz quanto Lucas. Cada novo som, cada pequena conquista celebrada como um milagre compartilhado. "Ela está tentando rolar novamente", observou Lucas, entrando no quarto com uma xícara de café nas mãos. Beatriz sorriu, observando Sofia, que, deitada no tapete de atividades, fazia esforços determinados para virar-se de barriga para cima. "Sim, está cada vez mais perto de conseguir. É incrível como desenvolvem força rapidamente." Lucas sentou-se no chão ao lado da filha, algo impensável semanas atrás.
O homem que antes parecia deslocado em seu próprio lar, agora movia-se com crescente confiança nos espaços dedicados a Sofia. A gravata e o paletó formais haviam dado lugar a camisas casuais nos finais de semana, os cabelos perfeitamente alinhados, às vezes revoltos, depois de jogos de esconde-achou que faziam Sofia gargalhar. Tenho uma reunião importante hoje, mas devo voltar antes do jantar, informou ele, observando a filha com óbvio orgulho. A propósito, minha mãe ligou ontem à noite. Quer finalmente conhecer a neta. Beatriz ergueu as sobrancelhas, surpresa. Lucas raramente mencionava sua família estendida e ela sabia apenas o básico. Pais divorciados, relação distante com ambos, sem irmãos. Isso é bom, não é? Respondeu cautelosamente. Lucas deu um meio sorriso, sem humor. Dependendo da perspectiva. Elisa Vasconcelos é complicada. Provavelmente está mais interessada em seu novo status de avó para exibir nas redes sociais do que realmente conhecer Sofia. A amargura em sua voz era palpável. Beatriz continuou dobrando cuidadosamente os pequenos macacões de Sofia, dando a Lucas espaço para elaborar, se desejasse. Ela quer vir no próximo final de semana, continuou ele após um momento. Pediu para preparar a casa adequadamente. Típico. Entendo, respondeu Beatriz, imaginando o que significaria preparar adequadamente para alguém como Lucas, cuja casa já era um exemplo de perfeição arquitetônica e decorativa. O problema é... Ele hesitou, parecendo subitamente desconfortável. Ela não sabe sobre nosso arranjo, sobre você amamentando Sofia. Ah, Beatriz sentiu um leve aperto no peito. É claro que este aspecto de sua relação com a família Vasconcelos seria difícil de explicar para pessoas de fora, especialmente para uma avó tradicionalista. Não precisamos mencionar isso, ofereceu prontamente. Posso me manter mais distante durante a visita dela, apenas como a babá. Lucas franziu o senho, aparentemente insatisfeito com a sugestão. Não é justo com você, nem com Sofia. Vocês duas têm uma rotina, uma conexão. Não quero interromper isso apenas para aplacar os julgamentos de minha mãe. Beatriz sentiu um calor inesperado espalhar-se em seu peito diante das palavras dele. Era verdade. Ela e Sofia haviam desenvolvido um vínculo profundo nesses meses. A pequena reconhecia sua voz, acalmava-se em seus braços, respondia às suas canções de ninar. Não era apenas o leite que as conectava, mas algo mais fundamental, primordial. Agradeço sua consideração, mas sou perfeitamente capaz de me adaptar por um final de semana, assegurou. Além disso, talvez seja uma boa oportunidade para tentarmos novamente algumas das fórmulas especiais. Sofia parece estar tolerando melhor os pequenos testes que fizemos recentemente. Lucas assentiu lentamente, pensativo. As tentativas com fórmulas especiais haviam mostrado resultados promissores nas últimas semanas. Sofia ainda preferia o leite materno, mas não rejeitava mais completamente as alternativas, como antes. Podemos tentar, concordou finalmente, levantando-se. Mas se ela ficar desconfortável, voltamos ao normal, independentemente do que minha mãe pense. A firmeza em sua voz surpreendeu Beatriz. O Lucas, que conhecera no início, distante, inseguro com a paternidade, obcecado com aparências, teria provavelmente priorizado as expectativas sociais. Este novo Lucas, que emergira gradualmente nesses meses, colocava o bem-estar de Sofia acima de tudo. Sofia escolheu aquele momento para finalmente conseguir virar-se, o pequeno corpinho rolando de barriga para baixo para cima, seus olhos verdes arregalando-se com a surpresa de sua própria conquista. Ela conseguiu! Exclamou Beatriz, genuinamente entusiasmada. Lucas abriu um sorriso radiante, abaixando-se novamente para aplaudir a filha. Isso mesmo, princesa, você é incrível! Sofia respondeu com uma gargalhada borbulhante que encheu o quarto.
Momentos como este haviam se tornado cada vez mais frequentes. Pequenas celebrações compartilhadas, alegrias simples que gradualmente preenchiam os espaços vazios deixados pela tragédia em ambas as vidas. O final de semana chegou mais rapidamente do que Beatriz gostaria. Desde o anúncio da visita de Elisa Vasconcelos, uma tensão sutil havia se instalado na mansão. A equipe de funcionários, que normalmente se resumia a Beatriz, a governanta que vinha 3 vezes por semana, e ao motorista ocasional, foi temporariamente expandida para incluir uma equipe de limpeza adicional, um jardineiro extra e até mesmo um chefe particular. Beatriz observava os preparativos com uma mistura de fascínio e apreensão. Se a casa já era impecável no dia a dia, agora parecia um cenário de revista, cada superfície reluzente, cada arranjo floral perfeitamente posicionado. "É sempre assim quando sua mãe visita?" perguntou a Lucas na noite anterior à chegada de Elisa, enquanto ambos observavam Sofia brincando em seu cercadinho na sala. "Na verdade, ela nunca esteve nesta casa", respondeu ele, surpreendendo-a. "Quando Sara estava viva, normalmente nos encontrávamos em restaurantes ou na casa dela em Campos do Jordão. Acho que esta é a primeira vez que teremos um final de semana completo juntos desde que saí de casa para a faculdade." A revelação fez Beatriz entender melhor a ansiedade que Lucas vinha demonstrando nos últimos dias. Os telefonemas constantes verificando detalhes, as instruções minuciosas para os funcionários, a inspeção pessoal de cada cômodo. "Ah, Sofia vai encantá-la", assegurou Beatriz, tentando aliviar a tensão evidente nos ombros dele. "É impossível resistir àquele sorriso." Lucas lançou um olhar agradecido em sua direção. "Obrigado por tudo isso", disse, gesticulando vagamente. "Por sua flexibilidade com essa visita, por sua compreensão, Deixou a frase inacabada, mas Beatriz entendeu. Nos últimos dias, haviam trabalhado juntos para preparar Sofia para uma rotina temporariamente alterada. Testaram diferentes fórmulas, ajustaram horários, conversaram sobre como lidar com possíveis crises. Era uma parceria que ia muito além da relação empregador-empregada, e ambos sabiam disso. "É o meu trabalho", respondeu ela, embora soubesse que não era bem assim. "Não, não é", contradisse Lucas, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade inesperada. "O que você faz por Sofia, por esta casa, por mim, vai muito além de qualquer descrição de cargo." O momento foi interrompido pelo telefone tocando. Lucas atendeu rapidamente, seu rosto assumindo uma expressão que Beatriz reconheceu como sua máscara profissional. "Sim, mãe. Sim, estamos prontos para recebê-la amanhã." Não é necessário que o motorista vá buscá-la. Entendo que prefira vir com seu próprio carro. Sim, Sofia está ótima. Mal pode esperar para conhecê-la." Beatriz sorriu discretamente à última parte. Sofia, com apenas 5 meses, certamente não estava antecipando nada, muito menos uma visita da avó que nunca vira. Mas entendeu a pequena mentira social, o esforço de Lucas para agradar uma mãe aparentemente exigente. Enquanto ele continuava a conversa, Beatriz aproximou-se de Sofia, que agora tentava alcançar um chocalho colorido. A pequena imediatamente abriu um sorriso de reconhecimento, estendendo os bracinhos para ser pega. "Vamos ter um final de semana interessante, pequena", murmurou Beatriz, erguendo Sofia em seus braços. "Vamos conhecer a vovó Elisa." Uma onda de melancolia inesperada a atingiu. Este momento, a primeira visita da avó, deveria ser compartilhado com Sara, a mãe de Sofia. Em vez disso, era ela, Beatriz, quem estava aqui, ocupando um espaço que nunca deveria ter sido seu. Não pela primeira vez, desde que começara este trabalho, Beatriz perguntou-se sobre os estranhos caminhos do destino. A perda de Mateus havia deixado um vazio que parecia impossível de preencher. No entanto, aqui estava ela, com outra criança nos braços, oferecendo não apenas seu leite, mas também seu carinho, sua presença, seu coração. Lucas encerrou a ligação com um suspiro exasperado.
Ela está trazendo presentes para compensar sua ausência nesses meses cruciais, informou, com evidente ironia. Aparentemente, 5 meses sem visitar a primeira neta é algo que pode ser resolvido com ursinhos de pelúcia importados. Beatriz apenas sorriu suavemente, balançando Sofia, que começava a ficar sonolenta em seus braços. Presentes são bons, e talvez, quando ela conhecer Sofia pessoalmente, algo mude. Lucas observou as duas por um longo momento, uma expressão indescritível em seu rosto. Talvez, concordou finalmente. Você sempre vê o melhor nas pessoas, não é? Nem sempre, respondeu Beatriz, pensando em seu ex-marido, nas enfermeiras insensíveis na UTI neonatal, nos médicos que falaram de Mateus como um caso e não como seu filho. Mas tento dar o benefício da dúvida. Sofia adormeceu em seus braços, a respiração suave e regular. Lucas aproximou-se, tocando gentilmente a bochecha da filha com a ponta dos dedos. Ela tem sorte de ter você, disse em voz baixa. Nós dois temos, respondeu Beatriz, antes que pudesse conter as palavras. A visita de Elisa Vasconcelos não foi o desastre que Lucas temia, mas tampouco foi o encontro caloroso que Beatriz secretamente esperava. A elegante senhora de 60 anos, com seu cabelo impecavelmente tingido e joias discretas mas caras, mostrou-se educadamente interessada em Sofia, embora mais preocupada com as fotografias para suas redes sociais do que em realmente conectar-se com a neta. Ela tem os olhos dos Vasconcelos, comentou Elisa durante o almoço elaborado, preparado pelo chefe temporário, mas o formato do rosto é todo de Sara. Lucas apenas assentiu, trocando um olhar rápido com Beatriz, que alimentava Sofia discretamente com uma das fórmulas especiais em uma cadeirinha ao lado da mesa. O que surpreendeu a todos, entretanto, foi a reação de Sofia à avó. A bebê, normalmente sociável, mostrou-se estranhamente fascinada por Elisa, observando-a com intensidade e até mesmo sorrindo quando a senhora finalmente se dignou a segurá-la brevemente para uma foto. Parece que ela me reconhece, comentou Elisa com evidente satisfação. É o perfume, explicou Beatriz impulsivamente, atraindo o olhar surpreso de todos. Perdão pela intromissão, mas notei que a senhora usa o mesmo perfume que havia no quarto de Sofia. Em uma das fotografias da senhora Sara, um silêncio caiu sobre a mesa. Lucas olhou para Beatriz com uma expressão indescritível, enquanto Elisa pareceu momentaneamente desarmada. Sara adorava esse perfume, disse a senhora finalmente, a voz ligeiramente mais suave. Eu o dei a ela no primeiro Natal que passamos juntas, quando Lucas a levou para conhecer a família. Por um breve momento, algo genuíno surgiu por trás da fachada perfeitamente composta de Elisa. Uma vulnerabilidade, uma dor compartilhada pela perda de Sara. O momento passou rapidamente, mas deixou uma atmosfera diferente, menos tensa no ambiente. Naquela noite, após Elisa retirar-se para o quarto de hóspedes, Lucas encontrou Beatriz na cozinha, preparando as mamadeiras para os possíveis despertares noturnos de Sofia. Você estava certa, disse ele, apoiando-se no balcão. Sobre o perfume. Nunca percebi, mas Sofia sempre fica mais calma quando está perto daquelas fotos de Sara. Beatriz sorriu suavemente. Bebês têm um olfato incrivelmente desenvolvido. É uma das primeiras formas de reconhecimento. Sofia nunca conheceu Sara, mas de alguma forma ela reconhece aquele cheiro como familiar, seguro. Lucas observou-a trabalhar por um momento, admirando a eficiência tranquila de seus movimentos. Você seria uma ótima médica, sabia? Comentou pegando-a de surpresa. O conhecimento que tem sobre desenvolvimento infantil, sua intuição... Beatriz sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Era meu sonho, na verdade, confessou. Medicina pediátrica, mas a vida tomou outros rumos. Nunca é tarde, respondeu Lucas, com uma seriedade que a fez erguer os olhos. Se ainda for algo que deseja, poderíamos encontrar uma forma. O poderíamos não passou despercebido.
Beatriz sentiu algo se mover dentro dela. Uma esperança que vinha crescendo silenciosamente nos últimos meses, de que talvez seu lugar nesta casa fosse mais permanente do que inicialmente planejado. Antes que pudesse responder, porém, o som do interfone do quarto de Sofia interrompeu o momento. O choro familiar indicava que era a hora da alimentação noturna. "Eu vou", disse Lucas. "Você já fez mais que o suficiente hoje, lidando com minha mãe e suas perguntas indiscretas sobre seu histórico profissional." Beatriz riu suavemente, lembrando-se do interrogatório sutil de Elisa sobre suas qualificações para cuidar de Sofia. "Ela só está sendo protetora, à sua maneira." "Você sempre defendendo os outros", observou Lucas, com um sorriso que iluminou seus olhos. "É uma das coisas que mais admiro em você." O comentário pairou entre eles, carregado de significados não expressos, enquanto Lucas saía para atender Sofia. O domingo amanheceu com uma chuva leve, o som das gotas nas janelas criando uma atmosfera aconchegante dentro da mansão. Elisa partiria após o almoço e uma calma antecipada já pairava no ar. O alívio de retornar à rotina estabelecida, a intimidade confortável que os três haviam construído. Beatriz estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ouviu vozes vindas da sala. Lucas e sua mãe, conversando em tons baixos, mas intensos. Não era sua intenção ouvir, mas as palavras chegavam até ela em fragmentos. "Não é apenas uma funcionária, mãe. O que as pessoas vão dizer, Lucas? Já não bastam os rumores sobre... Não me importo com rumores. Estou pensando em Sofia, em seu bem-estar. Nunca vai substituir Sara, você sabe disso." Beatriz sentiu um aperto no peito. Claro que Elisa percebera. A dinâmica entre ela e Lucas, o arranjo não convencional, o vínculo evidente com Sofia. Uma senhora da alta sociedade como ela, certamente reconheceria os sinais de uma família se formando, mesmo que de maneira não tradicional. Afastou-se, determinada a não escutar mais, seu coração batendo acelerado. Lucas estava defendendo-a, defendendo seu lugar naquela casa. Mas Elisa estava certa em um ponto crucial. Beatriz nunca substituiria Sara. Nunca foi essa sua intenção. Algumas horas mais tarde, após um almoço surpreendentemente cordial e a partida de Elisa, Beatriz encontrava-se no jardim com Sofia, aproveitando os raios de sol que surgiam entre as nuvens dispersas. A bebê balbuciara alegremente enquanto Beatriz apontava para as flores, nomeando-as pacientemente. "Estamos aprendendo botânica hoje?" perguntou Lucas, aproximando-se com 2 xícaras de chá. "Nunca é cedo demais para ciências", respondeu Beatriz, aceitando a xícara oferecida. "Como foi a despedida?" Lucas sentou-se ao lado delas no banco do jardim, observando Sofia, que agora tentava alcançar uma borboleta que passava. Surpreendentemente amigável. Ela até disse que voltará no aniversário de 1 ano de Sofia. Beatriz sorriu, feliz pela pequena conquista familiar. "Isso é ótimo. Sofia merece conhecer todos os lados de sua família." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já não precisam preencher cada momento com palavras. "Minha mãe acha que estou tentando substituir Sara", disse Lucas, finalmente, olhando para a xícara em suas mãos. "Com você." Beatriz sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. É uma preocupação compreensível. Ela amava Sara. Sim, amava, concordou Lucas. Todos amávamos. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas minha mãe está errada. Não estou tentando substituir ninguém. O que aconteceu com Sara, a dor dessa perda, sempre será parte de mim, de Sofia. Virou-se para encarar Beatriz diretamente. O que você trouxe para esta casa, porém, não é uma substituição. É algo novo, diferente, igualmente valioso. Beatriz sentiu lágrimas inesperadas formarem-se em seus olhos. Baixou o olhar para Sofia, que agora observava uma joaninha na grama com fascínio infantil. Quando perdi Mateus, disse, a voz suave mas firme,
Pensei que nunca mais sentiria alegria novamente, que aquela dor me definiria para sempre. Lucas esperou pacientemente enquanto ela reunia coragem para continuar. Então, por um acaso do destino, vim parar nesta casa, com Sofia, com você, e descobri que o coração tem uma capacidade incrível de expansão, que é possível carregar a dor da perda e, simultaneamente, abrir espaço para novos amores. A palavra amor pairou entre eles, carregada de significados. Lucas estendeu a mão, tocando gentilmente a dela. Beatriz, não sei exatamente como colocar isso em palavras, mas você e Sofia, vocês salvaram minha vida, literalmente. Eu estava me afogando em trabalho, em culpa, em arrependimentos. Estava apenas existindo, não vivendo. Sofia escolheu aquele momento para balbuciar animadamente, atraindo o olhar de ambos. A bebê sorriu, revelando as covinhas idênticas às de Lucas, estendendo os braços para ser pega. Acho que ela concorda, brincou Beatriz, erguendo a pequena que imediatamente aninhou-se contra seu peito. Lucas observou as duas por um longo momento, a expressão suavizando-se com algo que parecia muito com reverência. Casei-me jovem com Sara, sabendo exatamente o que queria, disse ele pensativo. Agora, aos 37 anos, estou reaprendendo tudo. Como ser pai, como seguir em frente após uma perda devastadora, como amar novamente. A última parte foi quase um sussurro, mas Beatriz ouviu claramente. Sentiu o coração disparar, mas manteve-se quieta, deixando-o encontrar as palavras no próprio ritmo. Não sei o que o futuro reserva para nós três, continuou Lucas, mas sei que não quero que você seja apenas a babá de Sofia, ou a mulher que a amamentou durante um período difícil. Quero que seja parte permanente de nossas vidas, de qualquer forma que você desejar. Beatriz olhou para Sofia, que agora dormitava pacificamente em seus braços, e depois para Lucas, vendo nele não mais o milionário viúvo que a contratara, mas o homem complexo, imperfeito e maravilhoso que aprendera a conhecer e amar. Acho que já sou, respondeu simplesmente. Lucas sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que fazia seus olhos brilharem. Tenho algo para você, disse, retirando um envelope do bolso. Ou melhor, para nós. Intrigada, Beatriz abriu o envelope com uma mão, enquanto mantinha Sofia segura com a outra. Dentro, encontrou num formulário oficial da Faculdade de Medicina da USP e uma carta de recomendação assinada pela doutora Cecília. Lucas, o que é isso? Uma possibilidade, respondeu ele, se ainda quiser seguir seu sonho de se tornar pediatra. O semestre começa em 2 meses. Poderíamos reorganizar a rotina, contratar ajuda adicional quando necessário. Sofia já está mais adaptada às fórmulas especiais, embora, claro, nada se compare ao seu leite. Beatriz sentiu as lágrimas voltarem, desta vez impossíveis de conter. Mas como? Quando? Venho pensando nisso há algum tempo, admitiu Lucas. Desde que você mencionou seu sonho interrompido. Conversei com a doutora Cecília, que ficou entusiasmada em recomendá-la. O resto, bem, são apenas detalhes logísticos. E Sofia? Perguntou Beatriz, olhando para a bebê adormecida. Sofia terá uma mãe médica, respondeu Lucas com simplicidade. Se você quiser, é claro, se estiver pronta para esse papel. Para nós. A palavra mãe atingiu Beatriz como uma onda de emoção pura. Não uma substituta para Sara, jamais, mas uma nova mãe, trazendo seu próprio amor, sua própria história para Sofia. Estou pronta, respondeu, a voz firme apesar das lágrimas, para tudo isso. Lucas inclinou-se, tocando suavemente os lábios nos dela. Seu primeiro beijo, gentil como uma promessa, selando um futuro que nenhum deles poderia ter previsto 6 meses antes. Sofia moveu-se entre eles, como se sentisse a importância do momento, abrindo os olhos para olhar de um para o outro com uma expressão que parecia quase de aprovação. E assim, sob o céu que clareava após a chuva, com o aroma das flores do jardim pairando no ar, 3 almas marcadas pela perda encontraram um novo começo.
Não uma substituição do que haviam perdido, mas uma reconfiguração do que o amor poderia ser, em todas as suas formas inesperadas e maravilhosas.